Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Professor Jonathan. Vamos lá, gente. Então, para eu poder dar uma ajuda para vocês aqui em forma de vídeo e áudio, né, para a gente entender melhor essa parte da globalização, eu fiz essa apresentaçãozinha para a gente discutir um pouco, para mostrar para vocês como que funciona, tá? Vocês vão ter que fazer a leitura daquele texto que eu coloquei junto com o arquivo e depois tem umas questõezinhas para responder, tá bem? Então, o objetivo aqui é dar uma ilustrada de como que isso tudo se iniciou e tudo mais. Vamos lá então. Então, no momento que a gente fala em questão de globalização, tá? A gente lembra logo do telefone, do jornal, da TV, de todos esses meios de telecomunicações, né? Mas vai além disso, tá? É questão do meio dos transportes, é questão de como que os países se relacionam também, de como que isso é feito, né? De um país para o outro, de como que é vendida a tecnologia de um país para o outro, né? De quais países que desenvolvem a tecnologia, de quais países que só compram a tecnologia, que acabam não desenvolvendo, né? Então a gente vai vendo isso ao longo dessa temática. E eu coloquei um vídeo do YouTube de um outro professor lá também, que ele é bem mais crítico e ele avança bem mais com relação a essa interdependência entre os países, essa forma de meio que dominação, né, de venda de tecnologia e venda dessas ferramentas, tá bem? Vamos lá então. Então hoje em dia a comunicação, né, ela é através de várias formas, né? Computadores, TV, jogos, satélites, reuniões, né? Tudo gira em volta da internet na maioria das vezes, né? Tá bom? Então aqui temos um mapa sobre a expansão do McDonald's pelo mundo, tá bem, gente? Então o McDonald's é uma empresa dos Estados Unidos e que através da globalização ela acabou indo para vários outros países mundo afora. Então esse McDonald's que é vendido aqui no Brasil, esse lanche, né, parte desse recurso financeiro, desse dinheiro do McLanche, ele fica aqui no Brasil. Uma parte que é a questão dos trabalhadores, né, dos produtos que são comprados aqui. O restante, né, o dinheiro, o grosso do dinheiro, o lucro todo, né, acaba indo lá para os Estados Unidos, né. Então, nos Estados Unidos, sim, lá tem muitas lancherias do McDonald's, mas é para lá que vai todo o lucro, o dinheiro, na verdade, porque o McDonald's é uma transnacional, né? Então é uma empresa que está em vários países e praticamente em todos os continentes. Só na Antártida que não, porque lá é centro de pesquisa, praticamente não tem empresas lá. Então a gente vê grande número nos Estados Unidos, maior, né? Na Europa temos vários, né? Em vários lugares, até na Islândia tem, né? Nós temos aqui na China também, que é um país que é mais fechado, né? Mas isso eles também estão vendendo lá, né? Temos na Rússia, inclusive, no Japão aqui, na Índia também alguma coisa, na Austrália, várias outras várias outras nacionalidades que tem esse tipo de alimento, né? Então o McDonald's é só um exemplo, que é uma forma cultural, porque tem a ver com alimentação e alimentação tem a ver com cultura. Assim como os gaúchos têm o churrasco, né, que é uma expressão cultural aqui da região do sul. Os Estados Unidos têm o McDonald's, que é uma empresa, que é um tipo de lanche que é vendido pelo mundo todo, né? Isso é possibilitado pela globalização, porque eles têm a questão da rede de telecomunicações, que é a questão do marketing, da propaganda, do envio do dinheiro de um país para o outro. Eles conseguem fazer por causa que a internet hoje em dia funciona, ela consegue possibilitar esse envio de um lugar para o outro, tá bem? Seguindo então a gente vai falar um pouco sobre a questão da globalização, né? Então muitos autores eles falam do começo da globalização lá com as grandes navegações, né? Aqui a gente tem uma caricatura, né? Uma figura, né? De como que diziam que a Terra não era redonda, na verdade, né? Que eles iam chegar na beira do oceano e eles iam cair num abismo, iam cair para fora da Terra ou alguma coisa assim, ou existiam monstros que iam pegar eles e tudo mais. Então isso é mais uma fábula, né, que eles contavam. E aqui do lado a gente pode ver a questão do
das rotas, né, pelo mundo. A gente pode ver que então saíam da Europa, né, aqui da Europa, Espanha, Portugal, Inglaterra, e eles iam através dos oceanos buscando novas mercadorias, né, explorando o litoral dos outros continentes para buscar novas mercadorias, novas matérias-primas e tudo mais. Então eles necessitavam fazer isso porque eles estavam explorando os outros países já. Eles não tinham mais tantos recursos no seu continente e eles iam buscar esses recursos nos outros continentes, nos outros países, também que nem eram países ainda, né, gente? Então, que no caso do Brasil aqui era questão indígena, não existia essa configuração política territorial que existe atualmente, tá bem? A segunda fase, então, ela tem ali essa questão com a Segunda Guerra, com a Primeira Guerra Mundial e Segunda também, tá bem? Então eles têm essa questão das colônias, tá bom, gente? Então muitos países europeus tinham colônias aqui na América, na África, na Ásia, né? Então essa segunda fase da globalização, ela tem muito a ver com o advento da questão dos automóveis, com a questão dos aviões, né? A questão dos trens, das ferrovias. Então esses conflitos ali possibilitou o desenvolvimento de muitas tecnologias, né? Que antes disso eram pouco populares, vamos dizer assim. Então a guerra ocasionou isso, né? Essas duas grandes guerras mudou muita coisa ali neste momento, tá bem? Aqui a gente vê um trem blindado lá da Alemanha, né? Que era usado, né? Não era muito usado, mas existia, né? Os veículos de combate, os veículos de transporte, os aviões, e aqui um pouco o mapinha das colônias, né? Então a Primeira Guerra ela começou muito por causa disso, teve um início por causa dessa disputa pelas colônias entre os países europeus no continente africano aqui. Então isso também influenciou muito no começo da Primeira Guerra Mundial. Já na terceira fase, então, durante a Guerra Fria aqui, né? Mas no fim da Segunda Guerra Mundial ali e início da Guerra Fria, que é essa disputa armamentista entre os capitalistas e os socialistas, né? Eles disputavam inúmeras coisas, né? Então eram uma guerra ideológica, acontecia no mundo todo, né? Guerra Fria por quê? Por causa que não entraram em conflito direto entre os dois. Se tivesse entrado em conflito ia ser bem difícil, né? Porque envolvia bombas nucleares, né? Então nessa terceira fase se tem o desenvolvimento dos satélites artificiais, aqui é o Sputnik, né, da União Soviética. Os computadores também começam a ter um avanço considerável, né, na sua configuração, já começa a ficar os computadores ficam mais inteligentes e tudo mais. E então essa terceira fase da globalização é marcada pela questão das telecomunicações, né, o avanço do uso do telefone, da informática, né, que começa a engatinhar ali, começa a ter os seus primeiros passos. E muito essa questão dos satélites, né, do monitoramento do espaço ali, da questão da fotografia aérea, fotografia com o uso de satélites, tá bem? A quarta fase, então, é a fase atual, né? Então a gente vê essa questão da robótica, computadores quânticos já estão falando, a questão dos smartphones, né? A questão dos supercomputadores para a questão da meteorologia, que fazem bilhões de cálculos para poder fazer a previsão do tempo para a gente. A questão da robótica, né? Já se popularizando a questão de uso disso nas escolas, os computadores cada vez mais avançados, né, os computadores de casa, né, cada vez mais potentes, cada vez com maior poder de processamento, né. Então essa quarta fase é marcada por isso, tá bem? E também tem a nanotecnologia, a biotecnologia o que é modificação de sementes de soja, transgênicos é um exemplo. Então, tudo isso faz parte da quarta fase da globalização, tá bem? Então, isso aqui é um site, não sei se vocês conhecem, este site Flight Radar 24, né? É um site que mostra todos os aviões, né,
no atual momento no planeta, tá bem? O voo deles. Então, a gente pode ver que mesmo em tempos de pandemia, aqui nos Estados Unidos, é absurdo o movimento dos aviões, né? Quanto mais tu der zoom nesse site, mais próximo tu chegar, mais tu vai ver número de aviões. No Brasil aqui é muito menos, né? Europa também tem bastante voos. Se a gente não tivesse em tempos de pandemia, aqui ter muito mais aviões, porque o turismo está parado, né, e tudo mais. As viagens estão muito paradas, na verdade, não um pouco, muito paradas. Aqui é a região da China, né, Japão também tem grande movimento, né, Oriente Médio, aqui a questão de Emirados Árabes Unidos, Dubai, essas regiões aqui que são muito turísticas também. A Indonésia, a Austrália aqui recebendo muitos voos também, tá bom, gente? Então isso aqui é parte da globalização. Esses aviões, eles levam pessoas, mas também levam mercadorias, né? Então, se eu comprar uma coisa da China, ele pode vir. Se eu comprar uma coisa da China, ela pode vir por barco, né? Por aqueles containers, ou pode vir até de avião, se você pagar um frete mais caro, né? Então, esse avião ele vai trazer pessoas e também mercadorias. Bom, então o que acontece? A globalização é igual para todos? Com certeza ela não é, né? Então, a gente pode ver nesse primeiro mapa mundi aqui, mundo, acesso à escala banda larga, né? A internet banda larga, desculpa. Então, o continente que tem menor acesso à banda larga ainda é o continente africano, né? Então é um país que tem pouco acesso com a questão da água, da questão sanitária, né? Então é um continente que tem os países mais pobres do mundo estão ali, né? Uma boa parte deles estão ali. Então são países que não tem muitas vezes nem a questão do banheiro, né? A questão da água, a questão do saneamento básico é muito precária, muito precária. Então a questão da internet, então, é muito deficitária ainda, tá bom? Então, o continente que tem maior destaque em relação ao acesso ali é a Europa, né? Os Estados Unidos e o Canadá se destacam bastante, né? As cores mais escuras demonstram países que têm maior acesso, né? Aqui, América Latina, a gente também tem alguns países que têm pouco acesso. O Brasil ainda está ali no meio termo, né? A Índia também tem pouco, não tem tanto acesso ainda. A gente pode ver que é uma cor mais clarinha, né? A Índia fica aqui, tá, gente? Então, esse acesso à internet, hoje em dia, não é ainda igual para todo mundo, tá bem? Então, aqui a gente tem uma velocidade média da internet banda larga. A gente tem um exemplo de como que é, né? No Brasil aqui, no Brasil, 2,4 megabytes, né, por segundo. E na Coreia do Sul, 13,3. Né? Então, a gente tem uma grande diferença aí entre os primeiros colocados. E isso lembrando que o Brasil está entre os 10 países mais ricos do mundo, né? 10 maiores economias do mundo, né? Então, a gente imagina como que é de outros lugares, tá? E os Estados Unidos aqui neste mapa, ele muita gente tem acesso, mas mesmo assim nem todos têm o acesso também, tá bom, gente? Tem muita gente que não tem. Não precisa achar que eu vou para os Estados Unidos, todo mundo tem um iPhone da última geração lá. Todo mundo tem internet 4G, 5G no telefone lá. Também não é assim. Existe desigualdade. Pode existir menos que do Brasil, mas existe bastante desigualdade. E ainda mais agora com os tempos de pandemia. Agora vai ficar mais difícil ainda, vai ficar mais exposta ainda essa questão da desigualdade. Muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas perdendo a sua renda, diminuição de renda das pessoas. Tá? Gente, isso influencia muito, tá? Aqui eu trouxe um exemplo. Colégios equipam ônibus escolares parados com Wi-Fi para alunos sem internet. Isso é o caso de Nova York. Nova York que teve as aulas paralisadas, né? O que aconteceu? Muitos alunos ficaram em casa, mas não tinham como acessar a internet para poder fazer os seus trabalhos da escola. Então, pessoas, voluntários fizeram, escolas fizeram, né? Eles colocaram
modems 3G, 4G ali em alguns ônibus, para esses alunos poderem ter acesso às aulas virtuais, tá bem, gente? E esse gráfico aqui na esquerda a gente pode ver o que? A questão do aumento da velocidade do transporte, né, dos meios de transporte. Então, a questão ali em 1500 a 1840, a gente tinha carruagens e barcos que andavam 16 km por hora. E depois isso foi evoluindo. A locomotiva, né, essa velocidade foi começando a aumentar de forma tão rápida que agora a gente tem essa velocidade média de 800 a 1000 km por hora que os aviões fazem, né? Então a gente vê como isso avançou ao longo dos anos, tá bem? Eu agradeço a todos, tá? Tá bem? Então, gente, vocês leiam o texto, tá? Com atenção, façam as questões, assistam o vídeo, se possível, sobre a globalização do YouTube, que eu vou disponibilizar o link do outro professor, e tem questões sobre esse vídeo também, tá bem? Um abraço a todos e se cuidem.